Vou dar início ao nosso bate-papo. E, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês para o nosso segundo webinar da série Reinventando o Futuro, Cultura, Dados e Tecnologia a serviço da transformação organizacional. Para quem está vindo no nosso ponto de encontro pela primeira vez, vou me apresentar. Eu sou Reinaldo Naves, sou sócio-gestor da Olivia no Brasil, é uma consultoria global de transformação organizacional. Somos aí 150 consultores em 10 países da América Latina e Espanha, especializada em transformação organizacional centrada em pessoas. E quando a gente fala centrada em pessoas, no primeiro webinar, a gente discutiu muito como que a gente pode ajustar os comportamentos das culturas organizacionais em função das estratégias de negócio, porque cada estratégia acaba demandando comportamentos que levam as pessoas a fazer coisas diferentes, fazer melhor, fazer mais e atingir os objetivos da organização. E a gente agora vai querer entender um passo a mais, que é como tecnologias novas, e principalmente a inteligência artificial, podem impactar as pessoas e as organizações em todas as etapas do processo de mudança. E a gente convidou vocês, a gente está abrindo aqui esse webinar, cujo tema é o papel humano da transformação, na transformação digital, e como que a gente implanta inteligência artificial de maneira bem-sucedida nas organizações. E a gente vai trocar ideias com essas feras que estão aqui com a gente, que eu vou apresentar. E, antes de mais nada, eu queria aproveitar e deixar uma regrinha de ouro do nosso webinar. Vocês podem compartilhar o link do evento enquanto a gente está fazendo, para que alguma pessoa possa ainda entrar. A gente vai disponibilizar esse conteúdo, porque ele está gravado, e vai disponibilizar no YouTube para todos vocês. E aqui, durante o evento, a gente vai ter o chat à disposição, tanto o chat para colocar comentários, e eu vou aqui, como facilitador, né, humildemente colocar as contribuições de vocês, mas também os Q&As, que são perguntas que vocês podem fazer para os painelistas e que eu vou puxando com o nome de quem pergunta e o tema para que eles possam responder, tá bom? Bom, quero agradecer vocês, meus amigos e painelistas, Elide, Marcelo, Hamilton e Fabrício, por terem aceito o nosso convite para esse tema. Eu fico super honrado da disponibilidade de vocês para essa conversa, e vou apresentar vocês para depois começar as provocações, tá bom? Bom, Elide, você é gerente de People Analytics e HR Tech do Banco BV, tem experiência em diversos segmentos já, como Via Varejo, na RAP e no Banco BV. Você é responsável por temas que, se a gente fosse pensar, eu penso, quando me formei, eu nunca imaginei algo chamado employee listening, né? E você faz muito disso, planejamento de capital humano, e o teu olhar vai ser super importante para ver como é que a gente analisa o impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho, tá certo? E aí eu te agradeço, muito bem-vinda, obrigado pelo aceite. Marcelo Frontini, amigo de longa data, diretor da Corus no Brasil, conselheiro executivo de transformação digital em serviços financeiros, liderou diversas iniciativas de inovação e programas de inteligência artificial em larga escala, e é o pai da Bia do Bradesco, e que vai trazer um olhar de negócios e como é que isso mudou, né, uma organização do tamanho do Bradesco, e como impactou não só os clientes, mas impactou as pessoas que trabalharam para isso acontecer e que está acontecendo com muito sucesso. O Hamilton, que é o Hamilton Bertelli, empreendedor, investidor, sócio fundador da Catalista, é um projeto maravilhoso, foi executivo C-Level, trabalhou na Elo, na Avanade, em consultoria, e que vai trazer um olhar especial sobre coisas que a palavra é muito importante: inovação intencional, agilidade empresarial e desenvolvimento de pessoas, até porque a intencionalidade não é de uma organização, né, Hamilton? É das pessoas. E, por fim, um amigo
professor, docente, e que está preparando o capital humano e está preparando jovens no INSPER para trabalhar com inteligência artificial e dados. E a gente vai ter o seu olhar, Fabrício, obrigado por estar presente aqui, o teu olhar sobre como que a gente está formando os profissionais do futuro e que vão usar hoje uma ferramenta tão nova que a gente está 1 ano e pouco falando dela, mas você já falou para mim que isso existe desde os anos 90, né? Então, esses diferentes olhares é que vão enriquecer com a nossa audiência e as contribuições essa nossa discussão, tá bom? Então, super obrigado a vocês. E eu, para dar o pontapé inicial, eu gostaria de fazer uma pergunta, e eu vou começar por você, Marcelo. De que maneira a inteligência artificial está transformando as operações de negócio, os negócios e as culturas organizacionais que vão muito além de produtividade e vai no âmago de como muda a forma de trabalho das pessoas. Eu queria que você pudesse elaborar e trazer para a gente aí o teu olhar sobre isso. Obrigado, Reinaldo. Boa tarde a todos. Boa tarde aos que estão nos ouvindo. Eu vou deixar para o Fabrício ele dar uma geral para a gente depois dos conceitos aí de inteligência artificial, né? Porque são modelos, são algoritmos e tudo mais que a gente pode estar usando, claro. E a gente que é engenheiro, a gente sempre fala, bom, é um novo jeito de fazer automação e, claro, automação gera eficiência e automação também gera melhores serviços e melhores experiências para o cliente ou para o consumidor. E no caso B2B também para os seus clientes, né, Reinaldo? O que eu entendo que a gente tem dado muito foco ao longo do tempo é como é que a gente pode, no nosso negócio, crescer com mais eficiência, claro, e atendendo melhor o cliente e tendo o melhor NPS, né? NPS, todos vocês sabem, aquela metodologia que a BEM criou de avaliação de satisfação do cliente com a sua respectiva empresa. Então a gente tem esses todos os desafios, como é que a gente continua a desenvolver a sociedade, e a sociedade, a gente está numa sociedade que é num ambiente capitalista, onde você tem negócios que concorrem entre si e você quer conquistar que o cliente seja o seu fã. Então, para isso, a gente cada vez mais tem usado o que tem de melhor na tecnologia, Reinaldo. E, evidentemente, nos últimos 10 anos isso avançou demais, diversas soluções que vieram sendo feitas. A Bia, por exemplo, no Bradesco, a gente começou lá em 2014. Então, eu nem sei se eu sou mais pai da Bia, eu sou avô da Bia, né, gente? Porque a inteligência artificial, as coisas estão andando muito rapidamente. Mas brincadeiras à parte, o que a gente percebe que nos ajuda muito é você aumentar a própria capacidade do funcionário de atender ao cliente, de ser mais eficiente e também é aquela promessa que existia, que todos nós queremos ter mais qualidade de vida. Todo mundo fala, puxa, eu cada vez mais estou trabalhando mais porque agora eu tenho celular, eu tenho computador, eu tenho a TV, eu tenho tudo para ficar conectado e a gente cada vez muito mais antenado. Mas sim, a gente pode também acreditar que as pessoas estão podendo ter uma outra qualidade de vida, seja profissionais e seja clientes, e o trabalho híbrido, o trabalho remoto nos trouxe essa realidade. Então a gente entende que hoje os principais exemplos de sucesso que a gente fala de inteligência artificial é no relacionamento, no tirar dúvidas e muita informação que você tem que fazer sumário, você tem que fazer resumo. Isso tudo ajuda, né? É claro que na educação também o Fabrício está com esse foco. Como é que você vai, então, hoje parar de ser decoreba? Eu sou da geração que a gente decorava a tabuada. Meu pai me levava para o Colégio São Luís, lá na Avenida Paulista, e eu lembro que eu ia decorando a tabuada com ele. Hoje, será que o decoreba é o que precisa? Não, né, gente? A gente faz uma pergunta e vem muito. Então, a gente vai ter que saber fazer perguntas e questionar essas respostas. Então, Reinaldo, eu entendo que hoje a maior adoção que a gente está vendo e percebendo é realmente em fortalecer as relações entre cliente e a sua empresa respectiva.
Tá bom, super obrigado. Hamilton, como é que você vê a implementação da inteligência artificial e a intencionalidade das pessoas em usá-la e o que que isso está, até no teu trabalho na Catalista, o que que isso está influenciando o desenvolvimento das pessoas? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Prazer estar aqui trocando ideia com vocês sobre um assunto que é muito importante, revolucionário, né, no momento em que a gente está agora, e trocando figurinha com lendas como Marcelo, Fabrício, a Elide, trazendo um olhar super novo e importante, que é o olhar de pessoas sobre a questão da inteligência artificial. A gente, assim, eu tenho vivido inteligência artificial também já há algum tempo, né? E a questão da eficiência, eu diria que foi a primeira aplicação da inteligência artificial nesse âmbito empresarial, nesse âmbito corporativo, porque ele está muito vinculado à questão da automação, né? Você otimizar processos, você conseguir enxergar coisas que a máquina pode fazer de maneira mais eficiente do que a gente. E essa foi a esteira, e é a esteira principal até hoje, pelo qual se enxerga, o prisma principal pelo qual se enxerga a inteligência artificial, né? E dentro dessa jornada, é, na questão do relacionamento com o cliente, trazer experiências novas, diferenciadas, melhores para quem está consumindo alguma coisa, fazer com que o nosso trabalho seja mais concentrado na estratégia e mais concentrado na execução das táticas, de como fazer as coisas e dar instrução para a máquina, é um negócio que tem ficado muito presente nessa implantação nesses últimos anos. O que aconteceu aí eu diria esse ínterim aí de 1 ano e meio, onde essas inteligências artificiais de modelos, né, os large language models, mudaram a perspectiva sobre quão fácil é você conseguir construir essas coisas e acessível para as pessoas que não têm um conhecimento técnico profundo, né? E isso daí, de certa forma, abre uma porta para que não só os engenheiros e os técnicos tenham possibilidade de acessar todo o poder que isso traz, mas que todas as pessoas tenham essa condição, Uhum. né? E isso toca muito nesse tema da intencionalidade, né, Reinaldo, que você comentou. A gente tem agora à disposição um arcabouço de ferramentas que não só repetem tarefas, mas eles são capazes de te dar um norte, eles são capazes de tomar decisões, né? E usar isso para um fim nobre ou usar isso para um fim que não necessariamente é tão nobre, isso está na nossa mão, né? Na mão de cada um que está usando, na mão da sociedade, da discussão pública. E esse canal que a gente está construindo aqui, esse debate, ele é fundamental na construção de para onde a gente está caminhando com a inteligência artificial. Na Catalista, a gente tomou a decisão de usar inteligência artificial para incluir. A nossa missão é dar voz para quem tem dificuldade em conseguir colocar e contar toda uma história maravilhosa profissional em palavras e fazer com que isso seja publicado. Então, esse é o nosso prisma, né? Mas, assim, tem milhares de prismas e cada vez mais gente tem condição de trazer isso daí para a mesa. Entendi. É, Fabrício, eu vou, e aí vocês fiquem à vontade para trocar e complementar um ou outro. Na verdade, eu vou para a Elide agora. Na prática, Elide, como é que você está vendo o processo de gestão de mudança para essas novas tecnologias? E aí não quero ficar só em inteligência artificial, tem machine learning, tem ciência de dados, né? Você está trabalhando muito com data science, né? A gente na Olivia acabou investindo numa empresa há 1 ano e meio, e que começa a entender, por exemplo, a partir de machine learning, propensão de comportamentos para hoje descobrir os grandes influenciadores dos comportamentos desejados no futuro da transformação daquela empresa, empresa é empresa. E outro dia eu vi um post seu sobre análise preditiva de turnover, e você trocando figurinha. Como é que vocês têm trabalhado a preparação das pessoas e a preparação dessa mudança
dentro do BV ou na tua experiência profissional? Boa tarde, pessoal. É engraçado a gente falar que a gente está num momento de mudança, né? Porque nos anos 60 e 70 a gente passou por um fenômeno bastante similar, né? Que o mercado de trabalho mudou muito com a chegada de computadores e automação. E eu imagino que as pessoas naquela época estavam com um sentimento muito parecido com o que a gente está agora, né? De ansiedade. Agora que a gente está em 2024, olhando para aquele período, a gente entende que foi muito vantajoso, né? A gente entende que foi uma mudança positiva, mas quando você está vivendo o momento, é muito difícil você enxergar, né? Que aquilo está sendo positivo para você. Então, eu acho que a área de gestão de mudanças, ela tem um papel muito grande, muito importante de guiar essa transição, porque é muito claro que a gente vai ter muitos ganhos, né, muitas vantagens na adoção de inteligência artificial, né, a gente já consegue comprovar isso, mas tem um trabalho grande aí que envolve capacitação contínua das pessoas, né, especialmente das lideranças das empresas, aqui falando de um contexto, né, de gestão de pessoas. Tem uma preocupação aqui muito grande que a gente precisa ter com o desenvolvimento de uma cultura organizacional que vai valorizar essa inovação, a adoção de dados, o uso de inteligência artificial, né? É, e é uma mudança de comportamento das pessoas, né? Porque as pessoas precisam estar abertas, né, a essas mudanças, mas também atentas às tendências, né? Antigamente, eu trabalhei no Banco Itaú em 2012. Era muito separado, né, então a gente tinha os silos, tinha a área de ciência de dados, a área de negócios, né, a área de atendimento. Hoje a gente já não vai ver essa diferenciação, né, todo mundo vai ter que saber o que que é um ChatGPT, o que que é uma IA generativa, como usar inteligência artificial no seu dia a dia, né. Então é uma mudança muito grande que envolve, né, essa capacitação, né, das pessoas, uma comunicação constante, mas principalmente, que é uma coisa que eu estou falando aqui que parece ser simples, mas absolutamente não é, que é uma Uhum. mudança cultural das empresas, né. Então a área de gestão de mudanças, né, o nome que a gente quiser dar, ela tem um papel essencial, né, para fazer esse shift, né, de uma empresa que não tinha esse olhar para uma empresa que seja focada nisso. Ótimo. E aí eu fico pensando assim, Elid, se são as pessoas que mudam e não as organizações, esse shift tem que ser com muita, como diz o meu amigo Hamilton, intencionalidade. Vamos pensar nisso, mas se o capital humano que está entrando já não vem preparado, e aí eu falo, porque o Marcelo me faz lembrar, quando eu me formei, eu nunca imaginei, por exemplo, assessment de competências. Depois de 10 anos de formado, eu voltei à faculdade para ajudar a montar o perfil do engenheiro 2015, e na época tinha uma assessment de competências. Era uma coisa super inovadora, porque eles queriam aplicar isso na universidade. A minha pergunta hoje é que, além disso já ser, né, o Harvard já usa assessment de competências em todos as pessoas que entram lá na graduação, no mestrado e no doutorado. A minha pergunta é a seguinte para o Fabrício. Fabrício, como é que vocês estão formando esse ativo humano, né? E conta um pouco da história, porque você trabalhou com o Watson. Quer dizer, conta um pouco como foi montar aprendizado e está sendo montar aprendizado para essa nova geração, para essa nova tecnologia, mas que vai ter que estar no mundo do trabalho e ele vai ser mais do que o elemento para fazer um setup da IA, mas ele vai ter que mudar a forma como ele pensa impacto, ética, responsabilização. Me dá um toque, dá uma aula aí para gente, vai? Você está mudo. Pô, tá mudo é complicado, né? Agora todo mundo me ouve, né? Bem, primeiro, obrigado aí por esse convite. É um prazer estar aqui conversando com essas pessoas fantásticas sobre um tema tão relevante.
O Hamilton e o Frontini, eles já chegaram a citar a questão da automação. A atividade de desenvolver soluções baseadas em software, né? Na verdade, é o quê? É uma atividade basicamente de automatizar coisas e automatizar processos. E tem alguns processos que são muito fáceis de serem automatizados. Basta você dar a instrução para a máquina sobre o que ela deve fazer. Agora, existem outros processos que não são triviais, né? Por exemplo, você vai lá e tira uma foto e dessa foto você consegue reconhecer as faces, né? Todo mundo tem isso hoje nos seus celulares, né? Mas do ponto de vista de desenvolvimento de software, se você pensar numa rotina onde você tem que dizer para a máquina exatamente o que a máquina deve fazer, não tem como fazer isso usando esse método. A gente precisa fazer o uso de um outro método. E que método é esse? Aprendizagem de máquina, que é uma área da inteligência artificial. Que basicamente hoje, quando a gente fala de inteligência artificial no mercado, 95% das aplicações utilizam essa técnica, que é uma técnica onde, ao invés de você ir lá dizer instrução por instrução para a máquina o que a máquina tem que fazer para automatizar um determinado processo, você entrega exemplos. Você chega e diz assim, esses aqui são exemplos de entrada, e para cada uma dessas entradas, eu quero essa saída. Você entrega um conjunto de dados e, a partir desse conjunto de dados, o algoritmo de aprendizagem de máquina é capaz de induzir uma hipótese que explica o conhecimento existente naqueles dados. E a gente faz uso dessa hipótese para, quando aparecer novos exemplos, essa hipótese inferir o que é. Dado uma nova imagem, aonde estão as faces das pessoas, né? Então, isso basicamente é a inteligência artificial que a gente tem hoje disponível no mercado. É claro que agora a gente está falando de modelos generativos, né? Mas a dinâmica, né? A gente não está falando só de tomar decisão, né? Mas a gente está falando também de gerar coisas, gerar texto, gerar imagem, áudio, assim por diante. Mas a dinâmica é muito parecida. Você entrega para a máquina entradas e saídas e a máquina gera modelos. Então, do ponto de vista de formação de quem vai atuar nesse mercado, no mercado de desenvolvimento de soluções baseadas em software, tem que estar claro para essa garotada que isso é uma técnica. É uma técnica que a gente utiliza para resolver problemas. Só que, num primeiro momento, eles têm que estar muito preocupados com o problema, com a identificação do problema, com a empatia com o teu usuário, realmente entender, se colocar no lugar daquela pessoa para entender qual é o problema, e daí, a partir desse momento, a gente começa a explorar soluções. E algumas dessas soluções são baseadas em inteligência artificial, né? É o exemplo, por exemplo, do projeto da Bia, que o Frontini citou, que utilizou e ainda utiliza a tecnologia da IBM, que é o Watson, né? Lá a gente tinha um problema, que era, num primeiro momento, até um problema, a gente fez um MVP, né? Onde testamos internamente no Bradesco essa tecnologia, onde tinha um problema de recuperação de informação, né? Dado uma dúvida sobre algum processo bancário, né? Aonde está aquela resposta, né? E quando você começa a entender bem o problema, você consegue daí definir soluções adequadas, né? Usando uma determinada tecnologia. Enfim, é isso. Do ponto de vista de preparar o pessoal para enfrentar
esse novo mercado é isso, é mostrar para eles o que a tecnologia é capaz de fazer, quais são os seus limites, aonde a gente emprega, mas sempre muito focado na compreensão real do problema dos nossos usuários. Tá bom. Super obrigado. E aí eu vou simplificar a aplicação, Fabrício, e vou migrar de novo para Elid, porque eu não sei se as pessoas que estão participando já utilizam ou utilizaram o Teams. O Teams tem uma assinatura agora que você tem um teu, o teu companheiro aqui, o teu grande irmão de inteligência artificial. E quando você faz uma reunião, ele faz o sumário da reunião, quanto tempo cada uma das pessoas falou, se as pessoas, em função da câmera, estavam atentas à reunião ou trabalharam, fizeram outras coisas durante a reunião. Ele tem um coaching que diz para você se você usou palavras inclusivas ou não usou palavras inclusivas, né? E ele te dá a ata da reunião, tá certo? E tem um professor de Harvard que diz que provavelmente muitas das pessoas e os jovens que estão se formando vão existir equipes em que o teu melhor companheiro de trabalho possa ser a máquina, porque você vai fazer pergunta para ela, ela devolve a resposta e você vai criando um novo tipo de interação. Essas ferramentas colaborativas usando inteligência artificial já estão na realidade do mundo do trabalho e já estão impactando vocês, por exemplo, no BVL? Sim, esse exemplo que você comentou sobre as reuniões é clássico, né? Porque antigamente a gente tinha sempre a pessoa ali que era responsável pela ata. E aí essa semana eu vi um tweet de uma pessoa que colocou assim, eu pedi para enviar a nota da reunião e me disseram que foi 7,5. Então assim, são atividades que ficavam ali com a pessoa, e a gente sabe que pessoas têm vieses, né. Então a gente está falando de uma atividade aqui simples, fazer a anotação de uma reunião. Mas na hora ali de colocar a delegação, pode ser que eu delegue uma coisa ali que talvez não era, né, para aquela pessoa, mas não é do meu interesse fazer agora. Ou eu vou ali trazer os principais pontos que são do meu interesse, sobre o que surgiu naquela reunião e não de fato o que foi conversado, né. E assim, tem muita coisa que dá para fazer com o auxílio dessas ferramentas. Uma coisa muito importante que dá para usar hoje é em relação à avaliação de performance. Então, se você não trabalha numa empresa pública, né, se você trabalha numa empresa de capital aberto ou privada e você recebe algum incentivo aí variável, você passa por uma avaliação de performance, né. Inclusive, já estão sendo feitos alguns estudos para começar a ter avaliação de performance até no setor público, né, porque a gente vê que tem muito ganho de a gente utilizar isso como uma ferramenta de reconhecimento e de recompensa. O que que a gente está fazendo em avaliação de performance que é muito interessante, que usa a inteligência artificial? A gente sabe que quem está avaliando as pessoas são outras pessoas e, como eu disse, pessoas têm vieses, né. Então, com auxílio de inteligência artificial, a gente pode, por exemplo, analisar os textos das avaliações de performance que a gente faz para diferentes empregados e ver o conteúdo desses textos. Então, tem uma empresa que faz esse trabalho e eles já divulgaram alguns estudos que mostram que, às vezes, na avaliação de mulheres, são usados muito mais adjetivos do que na avaliação de homens. Os homens são usados muito mais substantivos. O que que isso quer dizer? Quer dizer que as mulheres frequentemente recebem mais feedback sobre comportamentos e coisas que não surgem ali nas avaliações dos homens, né. Então, esse é o tipo de coisa que para uma pessoa que trabalha na minha função, que é análise de dados, poderia levar uma eternidade. Imagina eu revisar todos os textos das avaliações de performance ali de todos os colaboradores, né. Identificar esses padrões, verificar se eles têm relevância estatística, né. Então, é um trabalho que com inteligência artificial facilmente eu consigo fazer. Um outro uso muito interessante nesse sentido de incluir as pessoas e de diminuir vieses, é que com a inteligência artificial a gente consegue saber como as pessoas trabalham e interagem, sem necessariamente estar no escritório. Então, através das interações, das reuniões, com quem eu falo, com quem eu troco chat, eu consigo saber se o gestor, ele tem contato com o colaborador, eu consigo saber se a pessoa que acabou de chegar na empresa, ela está falando com as pessoas que ela deveria falar, ela está fazendo o onboarding que ela deveria.
né, ela está se integrando à companhia, né? Tem pessoas isoladas na organização, tem alguém que ali que eu dependo muito, né, que é uma pessoa que gera muitas conexões, e se a pessoa sair da empresa, eu vou perder um conhecimento enorme. Então, tem muita coisa, assim, que dá para fazer com o uso de inteligência artificial, que vem para beneficiar as pessoas, né. Esse problema que eu comentei da performance, talvez a gente não identificasse tão cedo, se a gente não tivesse Uhum. uma máquina ali auxiliando. Que isso, interessante. A Milton quer fazer algum comentário? Vi a sua mão levantada. Você está mudo. Esses temas que tanto você quanto a Ellie colocaram, né, de ter a máquina ajudando e de, né, conseguir enxergar padrões que a gente teria uma dificuldade enorme de conseguir enxergar sozinho, porque a máquina tem uma capacidade de processamento muito robusta, elas me trazem o sentimento de que para a gente conseguir de fato tirar o benefício real de tudo o que esse poder computacional tem a oferecer, as pessoas vão ter que desenvolver uma capacidade analítica e uma capacidade de soft skills que ela talvez se sobreponha até a capacidade técnica que elas vão ter que desenvolver, né? Então, eu acho que tem dois grupos aí de pessoas trabalhando com a inteligência artificial. Você tem as pessoas que estão desenvolvendo a infraestrutura, né? Estão construindo esses modelos, estão desenvolvendo esses modelos, concebendo coisas cada vez mais sofisticadas e mais fáceis de nós consumirmos, por um lado, e são pessoas que estão lá consumindo recursos computacionais, estão desenvolvendo técnicas e equipamentos, infraestrutura super robustos. Aliás, é onde o dinheiro do mundo está indo, né? É só a gente olhar o quanto as Big Techs e a NVIDIA estão crescendo em valor de mercado nos últimos, sei lá, 2 anos. Você vê para onde os investimentos estão indo. Agora, isso não vale nada se a gente não usar, né? E para a gente usar, a gente tem que dominar a linguagem dessas tecnologias que estão cada vez mais próximas da nossa linguagem natural, né? Eu tenho mergulhado muito, a gente está desenvolvendo muita coisa em inteligência artificial generativa. Eu nunca escrevi tanto na vida, nunca, né? E para a máquina funcionar bem, eu tenho que fazer uma boa especificação. E eu tenho que conceber e pensar nessa inteligência artificial, não como uma inteligência artificial, mas um time de inteligências artificiais que tem papéis diferentes, inclusive gerando conflitos intencionais para eliminar vieses, porque nós temos vieses e as máquinas têm vieses, né? Como é que a gente neutraliza isso daí para chegar num objetivo de negócio pessoal ou como sociedade, que a gente quer que seja sustentável no longo prazo, né? Então, a minha reflexão que eu trago aqui, acho que mais do que qualquer conhecimento técnico que, de fato, a gente vai ter que desenvolver e vai abraçar esse universo que está se formando na nossa frente, é crítico que a gente consiga desenvolver as nossas habilidades que só o ser humano tem. Isso é o que vai nos diferenciar da máquina, isso vai nos ajudar a comandar as máquinas para que a gente vá para um caminho sustentável e poderoso para a gente. Super. Marcelo, você quer... E aproveita, só para, se você puder colocar na tua fala, Marcelo, quais foram os aprendizados que você teve que forçar e induzir, pela tua experiência, as pessoas que estavam envolvidas no processo, no projeto que aplica a inteligência, e as outras pessoas, como é que elas foram impactadas? Porque aí entra na história, né? Se você gera muito mais rápido, mais coisas que antes o homem fazia, como é que você fez a transição das pessoas que começaram a se achar dispensáveis ou incompetentes? Como é que isso impactou as pessoas? Eu achei bacana quando a Elid deu essa dica, né, as pessoas têm medo de adoção de tecnologia, principalmente se vai mexer com você, com a tua família, com teus entes queridos, a gente pode ter uma resistência ou até um negacionismo daquilo que está acontecendo no mundo. Então, acho que cada um de nós aqui tem a sua curva de adoção
de novas coisas, até de uma nova moda. Ah, tá todo mundo usando esse tipo de tênis, então agora eu também vou usar e tudo mais. E claro que a tecnologia também gera isso. Então, o que eu acho que a gente pode ressaltar para nós todos, quantos modelos de melhoria de trabalho, ou até de comportamento, quem é que não tem feedback? Eu estou casado há 30 anos, quantos feedbacks eu recebo da minha família, da minha esposa, dos meus filhos? No fundo é mudança de comportamento, tem alguns que eu quero mudar, tem outros que eu só mudei na marra mesmo, quando eu percebi, puxa, valeu a pena ter avisado com antecedência que eu não vou poder ir no compromisso com meu filho, aí ele pôde remarcar. Então, eu acho que aqui tem uma grande missão para os líderes de gerar confiança com transparência, porque, né, Elid, e aí você trouxe exemplos maravilhosos mesmo de avaliação, por que avaliações femininas têm mais adjetivo e dos homens mais substantivo? Achei fantástico você trazer isso, porque claramente você tem até reações e formas de lidar entre as pessoas. Então, qual que é o comportamento esperado? Para eu ser feliz, né? Para eu ser feliz, eu quero que as pessoas sorriem para mim e percebam que o que eu faço para elas agradam, então elas também vão me agradar, né? Então, acho que aqui a tecnologia também, quando a gente percebe, lembra quando a gente ensinou nossas mães a usar o WhatsApp, ou usar o reconhecimento de voz e fazer tudo isso. Então, hoje o sucesso realmente para a gente transpassar essa barreira do medo, é a gente dar casos de uso e dar soluções que nos ajudem demasiadamente, né? E aqui tem um caso que eu acho muito bacana, que a gente sempre usou em serviços financeiros, que no Brasil, gente, o que eu me divirto é quantas pessoas mandam mensagem do WhatsApp por voz, né? Então é tudo assíncrono, tudo é por voz, porque é muito mais fácil, muito mais prático. Mas no fundo o ser humano se desenvolveu com isso, né? A nossa capacidade de comunicação entre ouvir e falar entre nós foi que fez a nossa espécie Homo sapiens sapiens poder dominar de alguma forma o mundo. Espero que a gente não acabe com o mundo, mas que a gente possa usufruir de tudo isso. Então, aqui a inteligência artificial, esses modelos, foi que o Fabrício também nos deu uma orientação sobre isso, vai ser muito bom a gente poder conversar com outras pessoas que têm outras origens de países diferentes, de culturas diferentes, e você poder se comunicar, sem ter que ficar traduzindo de um jeito que não é comum. Então, acho que isso vai aproximar muitas pessoas. Claro, a gente vai ter que saber se adaptar, esquecer alguns temas e aprender novos. Então, acho que aqui o nosso desafio, que foi na implantação da Bia do Bradesco, foi mostrar, primeiro para o gerente da agência, que aquilo só ia beneficiá-la para poder atender melhor o cliente. Porque foi como o Fabrício trouxe, a gente primeiro fez com os funcionários. A riqueza é porque você tem gírias e tem expressões por todo o Brasil que a gente ensinou também um modelo a fazer isso, e depois a gente aplicou para cliente, e cliente, lógico, dá feedback o tempo todo. Então, novamente, tem que ter o retorno e tem que ter o feedback do que a gente faz, né? Como tudo na vida, para a gente ser feliz, também o algoritmo que o Fabrício nos comentou, de exemplo que faz, ele induz uma resposta baseada em todas as modelagens. Isso também, claro que a gente tem todo esse lado que está se falando, como é que você vai controlar, uma criança pode usar isso, uma criança pode pedir para gerar uma imagem, tudo isso vai ter que ser avaliado por nós todos, mas a gente tem que aplicar, porque vai muito beneficiar todos. Obrigado, Marcelo. Eu vou trazer aqui, e agora eu vou fazer uma provocação do lado negro da força, tá bom? A gente tem aqui o Nércio colocando algumas ponderações. Eu tenho participado, Nércio, agradeço a tua contribuição. Eu tenho participado de uma formação que envolve. Eu não vi, infelizmente, o café filosófico do último domingo, que falou sobre IA, mas eu tenho participado de algumas discussões lá na FAAP com o Pondé sobre o tema, né? Como é que as novas tecnologias estão induzindo ou manipulando ou direcionando necessidades e desenvolvimento das pessoas. Pode ir para o lado luz, como pode ir para o lado sombra.
Eu queria escutar de vocês, e principalmente agora, Fabrício, de uma maneira assim objetiva, o teu olhar sobre o que é inteligência artificial. Ela é essa grande caixinha de entradas e saídas, mas o como ela é feita, quer dizer, como ela gera impacto, e aí coisas além do que, mas do como, com relação à ética, com relação à responsabilidade dos impactos que isso gera, que nem ESG. Como é que vocês veem, eu estou jogando na mesa, mas você pode começar, Fabrício, como é que vocês veem isso na sensibilização desses novos profissionais que estão sendo formados? Eles estão conscientes desse lado luz e lado sombra dessa tecnologia? Como é que a academia está vendo isso, e vocês como um todo, Elide, Marcelo e Hamilton, podem explorar esse tema? Reinaldo, excelente provocação. Assim, a gente costuma falar que para desenvolver aplicações de inteligência artificial, a gente precisa de 4 coisas. A matéria-prima essencial são dados, né? Sem dados, a gente não consegue criar nenhum modelo. Então, tem dados, tem capacidade de processamento para processar esses dados e criar os modelos. Tem os algoritmos, que daí é um avanço na área, na academia, né? A gente vê toda semana novos artigos, novos algoritmos sendo publicados, avanços. E a quarta coisa são pessoas, né? Pessoas que sabem colocar todas essas coisas juntas, né? Que são os desenvolvedores, mas também pessoas que estão dispostas a testar essas coisas, né? Que seriam os usuários, os que acabam adotando esse tipo de tecnologia mais cedo que outros. Com relação a isso, a gente tem, por exemplo, a questão de viés nos dados. Se eu vou construir um modelo e esse modelo tem um determinado tipo de viés, eu estou propagando esse viés. Todos nós, todos os seres humanos, nós temos vieses, né? O nosso aprendizado, ele é enviesado, né? Mas o problema de você propagar esse viés para uma máquina, a abrangência que a máquina tem é muito maior do que o do indivíduo. Então, a gente tem que ter um cuidado enorme disso, né? Por exemplo, existe um caso enfim, isso já se consertou, mas há alguns anos atrás, de reconhecimento, de novo, exemplo de reconhecimento facial, de reconhecer o modelo ter uma acurácia muito mais alta para reconhecer pessoas de pele clara do que pessoas de pele escura, né? E por que esse viés acontece? Será que foi proposital da equipe de desenvolvimento? Não, né? Esse viés aconteceu por quê? Porque o conjunto de dados utilizado tem um exemplo muito maior de pessoas de pele clara do que de pessoas de pele escura. Só que a equipe de desenvolvimento, que majoritariamente, geralmente é composta por homens brancos, né, que é um outro tipo de viés que é indesejado, não percebeu isso. Então, isso acabou percebendo depois com o uso. Existem, inclusive, vários artigos, até documentários, falando sobre isso. E, claro, que uma vez percebido esse tipo de viés, os fornecedores desse tipo de tecnologia tomaram uma atitude, né? Mas a grande questão é não deixar isso acontecer no primeiro momento, né? É adotar processos, é adotar técnicas para analisar esse conjunto de dados, para evitar que esse tipo de coisa não aconteça. É formar equipes que são heterogêneas, que, através dessa diversidade, possa imediatamente perceber esse problema, né? Então, esse é um ponto.
Sem falar a questão de privacidade, tá? Hoje, o que acontece? Como os dados são matéria-prima para todas essas coisas fantásticas que estão acontecendo, todos esses produtos e serviços maravilhosos, algumas organizações acabam desrespeitando questões relacionadas à privacidade. Por quê? Porque precisam coletar dados a qualquer custo para poder desenvolver esse tipo de solução. E, em alguns momentos, a privacidade do indivíduo, que é o principal gerador desse tipo de dado, é desrespeitada. Esse também é um outro ponto que a gente precisa é, pensar muito a respeito, né, sobre isso e enfim, tomar atitudes para que isso não aconteça. Eu adorei esse exemplo e eu vou pedir para alguém continuar, mas eu tenho que falar uma coisa que aconteceu exatamente na Olivia. Nós estamos usando, Elid, a ferramenta do Teams para ajudar as pessoas, inclusive nos programas de desenvolvimento dos consultores, né? E, de repente, no meio desse processo de usar a inteligência artificial como a que faz as anotações, que faz o resumo e, eventualmente, sugere as ações que vão ser feitas pós-reunião, a gente começou a conversar de como a gente vai fazer isso com o cliente. E aí, nessa discussão, ela falou assim, mas Reinaldo, um dos consultores, mas Reinaldo, eu pego e eu tomo nota do que eu estou falando com o cliente e eu não compartilho isso com o cliente. Eu não vou precisar falar isso com o cliente. Eu falei assim, mas espera aí, se você vai pegar e, por exemplo, fazer uma entrevista exploratória de projetos que a gente faz de estratégia, você não pede autorização para gravar? Você vai ter que pedir autorização para utilizar aquela imagem que aparece um outro Reinaldo, aparece o Reinaldo AI, que sou eu, o meu assistente me ajudando a tomar notas. Então, a pergunta, ela é muito... Eu vou muito no simples, Marcelo e Hamilton. Nós estamos falando de pessoas que vão ter que pensar nessa última milha humana no outro, empatia, segurança psicológica, além até da privacidade que bem falou o Fabrício. Como é que vocês veem? Os líderes estão preparados para trabalhar com isso, Hamilton e Elid? Eles estão preparados para... Eles estão alfabetizados para isso, para essa milha humana da implantação? Porque são eles os grandes influenciadores. Se ele tiver limitado, ele é um detrator. Se ele é um hard user, ele é um promotor. Eu não estou nem falando se tem viés ou não. Como é que vocês veem isso? Acho que você tocou num ponto fundamental. Quer dizer, os líderes propagam, né? Eles têm esse mesmo poder de propagação que o Fabrício estava comentando, do poder de propagação dos modelos de inteligência artificial, dos vieses, né? E é algo muito novo, né? Não é um negócio que, para quem está no dia a dia de uma empresa, tendo que entregar suas metas, tendo que entregar seus resultados, e eu diria que é a prioridade número zero dos líderes de se informar. Eu acho que o trabalho, por exemplo, que a Olivia está fazendo e que a gente está promovendo aqui é um mecanismo de educação, né? A gente está fazendo um debate que vai trazer riqueza e vai trazer elementos de repertório para as lideranças que estão com essa responsabilidade de construir ponto de vista e definir os caminhos para as empresas, né? Então, eu acho que é fundamental que, primeiro, os líderes continuem procurando esses debates, participando ativamente desse debate, porque é algo profundamente disruptivo, né? Tem um potencial de mudar muito o jogo para as empresas e pessoalmente, né? E segundo, que como líderes a gente ainda tem a capacidade de influenciar os caminhos, né? Tem muito mato alto, né? Como o Marcelo falou, tem muita coisa ainda para ser construída e a gente tem que fazer parte dessa construção, né? De como fazer isso decantar
nas empresas. Então, assim, eu tive experiências recentes aí de implantação de inteligência artificial em escala, que teve um impacto profundo na satisfação do cliente, teve um impacto profundo na eficiência das operações da empresa, teve um ROI em menos de um ano, um negócio impressionante, mas com uma consequência para atingir esse ROI de ter que cortar posições, né? Então, como é que nós, como empresa, lidamos com essa consequência da inteligência artificial que muitas vezes acaba não sendo mapeada ou sendo negligenciada, né? Qual é o nosso papel como empresa, qual é o nosso papel como sociedade de, antes desse negócio acontecer, a gente conseguir preparar as pessoas para estar operando e funcionando dentro desse novo mundo. Isso é uma atribuição da liderança, como você bem coloca, Reinaldo. E eu acho que o caminho é continuar se informando, continuar influenciando, continuar estabelecendo a discussão para que a gente construa algo que de fato seja sustentável. Elide, você quer Passou. complementar e Assim, esse trazer o seu tema de olhar? sensibilidade e ética, eu acho que pega muito aqui no meu papel de recursos humanos, porque eu tenho acesso, né, a diversas informações dos colaboradores, né? Tenho a informação, até a informação mais sensível ali, que é o salário da pessoa, né? Então, quando a gente fala muito de preparar as pessoas para as mudanças, a gente também precisa lembrar que as pessoas, elas sempre são muito impressionáveis e o reforço negativo impacta muito, né. Então, quando tem um exemplo ali de um vazamento de uma informação, de uma IA que tem viés, de algum problema que acontece, muita gente vai parar e pensar: "Tá vendo? Por que que a gente vai seguir por esse caminho? Tá vendo? Precisa ser uma pessoa, não dá para confiar". Então, nós aqui, enquanto pessoas que utilizamos essas tecnologias e somos influenciadores, né, ou promotores dessas tecnologias, a gente tem que ter um cuidado redobrado, né. E aí, falando aqui da minha função, que é uma função que tem que ter muita privacidade, ética e cuidado, né, das informações das pessoas, tem alguns exemplos aqui de coisas que eu acho que são feitas em People Analytics que exemplificam isso, né. Então, por exemplo, a gente usa a inteligência artificial para identificar quais são os melhores candidatos para as vagas. A gente sabe hoje que o mercado é muito competitivo, então tem vagas que você divulga e recebe mais de 15.000 candidaturas, né. Imagina uma pessoa analisar 15.000 currículos, é impossível, então a gente vai pedir ali para a máquina para nos auxiliar, né. Quais são as competências que eu espero para fazer esse match. Então imagina, se eu sempre aprovo no processo seletivo pessoas com o mesmo perfil, sempre aprovo homens e brancos, por exemplo, meu modelo ele vai continuar fazendo isso, se eu não usar, né, maneiras de mitigar esses erros. Um outro uso, né, de preocupação com essa segurança e privacidade e ética dos dados. Hoje a gente está falando muito de equidade salarial. Não só aqui no Brasil, né? No mundo inteiro a gente tem muito essa preocupação. E, hoje a gente sabe que as mulheres ganham menos que os homens. Então, se eu for fazer um modelo ali que me diga, me recomende qual o salário para essa pessoa e eu usar o gênero, ele vai me recomendar que a mulher receba um salário menor que o homem, né. Então tem várias coisas que a gente pode fazer para mitigar esses vieses dos modelos, né. Claro, eu acho que o que o Fabrício falou de ter times heterogêneos é muito importante, né, mas a gente pode usar ali técnicas, né, do que a gente chama de fairness, para garantir que esses modelos eles fazem previsões corretas, né, sem utilizar essas variáveis demográficas que podem, né, gerar algum tipo de problema. Mas eu vejo que esse papel, né, de cuidar de que essas coisas não aconteçam, está muito na nossa mão, né, de que a gente, já que a gente tem a ciência de que isso pode acontecer, é redobrar o cuidado, né, para que isso não sirva aí de um exemplo negativo e gere, né, mais essa desconfiança das pessoas que precisam adotar, né, essas mudanças. É, e aí eu pergunto, até tô deixando aqui, gente, nós vamos no webinar hoje, como a gente tem, nós estamos com 4 panelistas, a gente tem um webinar até 1h15 hoje, então vocês fiquem à vontade para colocar mais uma pergunta, mais perguntas para a gente no chat que eu estou acompanhando, e aí a gente, junto com o conhecimento coletivo aqui, a inteligência coletiva, a gente vai buscar responder para vocês.
Eu tenho uma pergunta aqui, e aí você pode me ajudar, Fabrício e Hamilton. Tem uma pessoa me perguntando, que é a Ângela, se existem alguns sites ou redes sociais mais orientadas a falar sobre inteligência artificial e o impacto no mundo do trabalho. Vocês têm alguma referência para compartilhar com as pessoas, ou estudos que vocês usam? Eu recentemente, Ângela, depois eu posso compartilhar com vocês, tem um estudo de Stanford que diz os principais guidelines de inteligência artificial da governança em algumas indústrias e nos modelos de trabalho. O que a gente pode fazer, eu vou tentar, enquanto vocês comentam aqui, pegar o link desse estudo e compartilhar no chat para vocês, ok? Então, tem algum comentário, Hamilton, Fabrício, que vocês estão mais próximo da parte de desenvolvimento de pessoas para compartilhar? Tem um grupo que tem trabalhado muito esse tema do impacto de tecnologia no trabalho, que também é de Stanford, só que infelizmente nesse momento eu não lembro o nome, tá? Eu estava tentando dar uma procurada aqui nas minhas referências para encontrar. Tem também tem alguns artigos de um pesquisador chamado Tom Mitchell, da CMU, nos Estados Unidos, junto com um outro professor que é economista, eu acho que da Universidade de Chicago. Eles têm publicado alguns artigos também sobre o impacto de inteligência artificial e de aprendizagem de máquina na força de trabalho, tá? Enfim, talvez depois eu possa, sei lá, passar os links corretos para você, Reinaldo, daí você repassa para o público, eu não sei. Mas são esses os nomes que eu lembrei agora, tá? Eu não sei se o Hamilton, o Frontini, a Elida tem alguma outra referência. Eu estou passando aqui, Maria Emília, você me ajuda a compartilhar no chat. Eu estou passando aqui o AI Index Report de Stanford e vou passar mais um estudo que é bastante interessante de Harvard, eu vou compartilhar com vocês. Tem a professora, Reinaldo, a especialista que ela chama Amy Webb, que é muito bacana, fala de futurismo, e o instituto dela é FTI, né? Future Today Institute, acho que né? O Instituto do Dia do Futuro. Vale super a pena, ela sempre vai lá no South by Southwest, é sempre a mais requisitada, e ela está vindo agora para o Brasil no final do mês de junho, não sei se vai ser transmitido ao vivo aí para uma feira de tecnologia, e ela fala de todos os temas, e evidentemente que um dos temas que ela sempre se preocupa, tá, Ângela, é sobre o futuro do trabalho. Então é bem bacana, você entra no site dela, você põe acho que fti.org, fti.com, você já vai achar. E tem muita coisa bacana que ela publica todo ano, diversos materiais. Porque aqui também nós estamos falando de a inteligência artificial para ajudar até na cura de doenças, no profissional da saúde. Isso são tantos temas fantásticos que vão surgir, que aí já estão dizendo, né? Quem tá com filho novinho agora nascendo, já estão dizendo que vai viver mais de 100 anos por tudo que vai acontecer. Ah, Marcelo, que adianta essa criança viver 100 anos se o mundo está muito desigual? Concordo, a gente tem um tema ainda fundamental, como lidar com tragédias sociais que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Não adianta nada a gente estar falando aqui de futuro e pessoas lá não têm como voltar para sua casa. Nem casa tem mais, né, gente? Então, é claro que a tecnologia também, se a gente manda os alertas e os governantes preferem contratar para pavimentar a rua, ao invés de renovar a bomba lá para tirar água do rio, são decisões políticas e sociais que a gente também, aí não adianta ter o melhor modelo recomendando. Realmente tem que ter cada um de nós aí exigindo esse papel.
Eu tenho consumido dois grupos de coisas, assim. Um que são mais cabeça e outra que são menos cabeça, né? O que é mais cabeça, né, assim, mais ligado dentro desse tema do mundo do trabalho, eu tenho gostado muito de ver o McKinsey Insights, que eles têm apresentado vários estudos para várias indústrias de como é que eles estão pensando na aplicação e como algumas empresas têm aplicado inteligência artificial, não só no mundo do trabalho, mas também na cadeia de valor delas, né? Então, esse é um negócio que eu gosto bastante de ver e, pô, assim, os usual suspects, né? A Stanford tem muita coisa legal, Kellogg tem muita coisa legal e o MIT tem muita coisa legal, né? Assim, esses são as coisas mais cabeça que eu tenho consumido. Mas tem umas coisas menos cabeça que tem me trazido bastante valor, que é meio que entrar no YouTube e entrar no Instagram e entrar no TikTok e achar esses influenciadores que estão vendendo como eles estão aplicando inteligência artificial para fazer coisas fora da casinha e ganhar dinheiro, né? A hora que você começa a ver o que essas pessoas estão fazendo e estão propagando dentro da rede social é quando você realmente começa a ver o quão perto de você está, né? Você vê que é um negócio que não está tão distante assim e que tem muita gente que está automatizando coisas que eram difíceis de se imaginar que fossem automatizadas. Então, assim, qualquer busca que você faça no YouTube, você vai achar uns 15 influenciadores, principalmente que estão relacionados a marketing, relacionados a redes sociais, relacionados a análise financeira, esse tipo de coisa, que estão assim, ó, some o chat GPT com o Mid Journey, com não sei o que lá, não sei o que lá, e faça um negócio, faça 10 mil reais por mês, sabe? Tem muita ilusão nisso, mas você vê aonde a gente está, né? Você vê que, que esse negócio está começando a ficar pervasivo. Ótimo. Eu tenho duas perguntas aqui, vou endereçar a primeira mais objetiva, eu acho que você pode dar a sua experiência, Marcelo. O Eduardo Inocêncio, ele pergunta quais são os principais marcos que devemos seguir para implantar serviço de inteligência artificial ou RPA para mitigar a preocupação das pessoas em serem substituídas por uma máquina. É o grande medo de ser dispensável. Como é que isso é feito, Marcelo, do ponto de vista de Bom, sensibilização das pessoas quando elas têm medo de mudança? no caso prático, a gente pode, você tendo mais eficiência e tendo mais recorrência com os clientes, que a gente percebeu que os clientes faziam mais perguntas e os gerentes tinham mais tempo também, respondiam mais rapidamente essas perguntas porque tinha essa base de conhecimento muito mais rapidamente acessível, e aí tinha mais tempo para lidar para os clientes, faziam mais negócios, e aí então, sendo muito concreto aqui, bom, continua trazendo lá o resultado, se a pessoa está aumentando a sua carteira de vendas, que é todo o propósito das empresas também é crescer. Então você pode ter a visão aumento de receita, aumento de eficiência que você traz mais negócios, ou você pode estar passando por momentos que a tua empresa tem que reduzir custo. Imagina o que está passando os nossos colegas lá do Rio Grande do Sul, que eu estou assim muito desesperado com diversos microempresários e empresas todas que as empresas estão paradas. Então, claro que aqui tendo um processo que está na nuvem tudo, pode retomar os negócios mais rapidamente, gente. Então, estou tentando, claro, pegar do copo meio cheio ou meio vazio. E aqui, o quão transparente que é a sua organização com os seus funcionários? A gente viu uma outra pergunta aqui, né, quando a LD deu todos esses exemplos. Cara, então tá todo mundo nos vigiando? Bom, hoje é Big Brother com certeza. Quem tem um Gmail sabe que tudo que você está escrevendo lá sempre foi a troca de graça, porque você está deixando ser acessível por tudo isso que você está escrevendo lá. Então é um trade-off que cada um de nós tem que fazer, tem que avaliar, mas principalmente com os funcionários,
se já não existe uma relação de confiança nessa empresa, não é a inteligência artificial que vai piorar ou melhorar. Então, realmente, e aí a Olivia, a gente sabe, trabalha muito nessa questão da cultura, de como que você tem um elo de confiança e sabe que tem momentos que algumas áreas vão ter que passar por ajustes porque não tem mais aquele produto. O cliente não quer mais aquele produto. Então, aquela fábrica vai fechar? Veja a fábrica de São Bernardo, eu lembro que a minha caminhonete foi construída na fábrica de São Bernardo, da Ford, eu adorava, né? Tinha orgulho disso, mas realmente não tinha mais sentido. Aqueles trabalhadores de lá tiveram que sair de lá. Então, no geral, no todo, a sociedade vai passando por esses movimentos, Reinaldo, que a gente entende que no curto prazo é difícil mesmo. Então, eu já passei por isso também em momentos da minha carreira, que a área que eu estava perdendo efeito, então a gente tem que ter o oportunismo de vislumbrar quais são as novas ondas que estão vindo e a gente, como educador e como líderes, tem que dar esses direcionamentos para os funcionários, né, Elid? No feedback, falar, olha, tudo indica que o profissional do futuro vai ter que saber A, B ou C. E aí acho que a nossa capacidade é, às vezes, dar esse recado duro. Poxa, eu lembro de falar para vários colegas, quem aqui, meu colega que está me assistindo, pegava no pé, tem que saber inglês, gente. Ah, não, mas eu vou usar agora o Google Tradutor e pronto. Não, mas é importante você saber a língua também por você, para você também poder interpretar melhor, né, turma? Então, acho que tem uma questão aqui também do que vem antes e o que vem depois. Eu vou colocar aqui uma pergunta do Jaime e depois vocês me complementam. E uma da Graziella, da Grazi, eu conheço e obrigado por participar, Grazi, sobre... Então, a pergunta do Jaime, ela é uma pergunta sobre quais seriam possíveis trilhas de aprendizagem dos profissionais que queiram começar a aprender a desenvolver as inteligências para aplicar no dia a dia do trabalho. Eu vou falar da minha experiência, até porque a Olivia está... Vamos lembrar da pandemia, eu não quero lembrar da pandemia, mas na pandemia todo mundo teve que aprender a virtualidade. E a gente teve que aprender o beabá de Zoom, de Teams, de Meet. A gente teve que aprender a usar Mural, a gente teve que aprender a usar Menti. A inteligência artificial vai ser também algo que a gente tem que aprender a como utilizar dentro do nosso metro quadrado. Então, eu acho que existe, Jaime, uma coisa que é a educação e alfabetização, é o básico, aquilo que muda o nosso dia a dia, tá certo? Que a gente conscientemente, intencionalmente vai aprender. A outra coisa é um processo estruturado, como o Fabrício comentou, de começar a olhar aprendizados práticos com cases e com soluções que vai daquele assunto de dado, processamento, algoritmo e implementação a partir de pessoas. Eu acho que esses são... E isso, a minha experiência diz que a gente vai ter ilhas de conhecimento. Então, por exemplo, a Alura, que é a fusão da FIAP com a EP, ela tem hoje, ela é a principal escola de formação de tecnologias, de novas tecnologias hoje que existe. Mas o IBMEC tem, então aí vai começar a ser setorial. Se eu posso te dizer, você vai, para não cair na banalização, você vai ter que olhar aquela que mais se aplica à sua necessidade, ao seu momento, ou de alfabetização ou de aplicação. Porque eu não estou entrando nem no dado mais técnico, que é a formação específica nas ferramentas mais profundas do processo. Você tem alguma contribuição, Fabrício, sobre trilha de desenvolvimento e aprendizagem? Do ponto de vista de alguém que não é da área de engenharia da computação, ciência da computação, é alguém que vai usar esse tipo de tecnologia para um outro setor. Eu acho que nesse primeiro momento é uma questão de experimentação, experimentar o que tem aí disponível, porque você entende do seu processo de trabalho, né? Você entende o que você precisa fazer, o que você precisa gerar, você experimentar essas soluções, né? Então, por exemplo,
desde coisas pequenas, né? Ah, eu preciso redigir um relatório, né? Eu vou lá, faço a redação desse relatório, mas se eu pegar esse relatório e jogar no ChatGPT e pedir para ele fazer uma versão um pouco mais objetiva, será que ele realmente traz uma versão mais objetiva? Será que com isso eu vou ter uma comunicação mais efetiva, né? Coisas do tipo, eu preciso resumir N documentos, eu preciso entender qual é a principal mensagem de N documentos, e cada documento com 100 páginas, né? Será que se eu pegar esses documentos e jogar no ChatGPT e pedir a qualquer outro Large Language Model, tá? Eu não estou fazendo propaganda aqui para o ChatGPT, pode ser do Google, pode ser qualquer outro, ou qualquer outra ferramenta especializada, tem muita ferramenta especializada aparecendo, né? Se eu jogar lá, será que ele vai conseguir sumarizar? Né? E aqui tem um ponto muito importante, que é a questão da capacidade de curadoria. O que é a capacidade de curadoria? É de você saber fazer a pergunta, saber analisar a resposta, né? Saber analisar aquilo que está vindo. E daí você ser crítico e dizer assim, não, para isso serve, para aquele outro não serve, né? Esse eu acho que é o grande cuidado que a gente tem que ter nesse momento. Porque muitas pessoas, a gente tende a ser preguiçoso, né? A gente tende a faz aí por mim e não analisa o resultado. Só que isso pode ter consequências negativas, né? Então, o interessante é só esse cuidado, né? É de experimentar esse tipo de tecnologia, mas sempre com uma visão muito crítica sobre o que ela pode te proporcionar no teu dia a dia. Ok, super obrigado. A gente tem mais uma pergunta, a pergunta da Grazi, que ela coloca basicamente como que está sendo abordado no Brasil as políticas, talvez públicas, orientadas à inteligência artificial. Vocês podem me complementar aí, meus amigos especialistas, mas o que eu tenho acompanhado, Grazi, é o seguinte: quem mais está próximo disso no mundo, que é do mundo da comunicação, é a jornalista Dora Kaufmann, que tem acompanhado bastante o processo. Eu tive num evento em que ela falou sobre isso. E aí vou fazer muito sucinta e com humildade o que ela me diz. A Europa fez um book de 8.000 capítulos e 4.000 regras, sei lá, estou exagerando aqui, para colocar todo mundo dentro de uma mesma regra, quer seja indústria, quer seja país. E isso trouxe uma complexidade muito grande. A informação que eu tenho é que a regulação americana é muito mais leve e que abre para cada indústria ou setor fazer o desdobramento de políticas específicas. O que parece que está na PEC sendo discutida no Brasil é mais dentro da linha americana do que da linha europeia, de criar uma Bíblia dos 10 mandamentos para qualquer indústria. Então, eu acho, e aí eu estou com muito executivo aqui do mercado financeiro, porque agora que eu percebi que eu quis trazer uma diversidade, trouxe a diversidade de olhares, mas vocês olhando aqui a Elide e o Marcelo e o próprio Hamilton tiveram passagens pelo mercado financeiro. Eu acredito que a inteligência artificial ela vai ter um escopo setorial em função de algumas particularidades do mercado financeiro, do mercado de varejo, do mercado de saúde, que vão direcionar algumas regras de utilização, de golden rules aí para as empresas. Eu não sei se vocês têm alguma contribuição, então, mais a par, vocês, meus queridos painelistas? Bom, eu acho que eu estou muito feliz, eu quero agradecer aos participantes a presença aqui e as contribuições e as perguntas que foram desafiadoras. Quero agradecer aos meus amigos de Marcelo, Hamilton e Fabrício a disponibilidade, a atenção e o compartilhamento de conhecimento, né? Quero agradecer a equipe da Olivia que tornou isso possível e faço o convite aqui, a gente vai compartilhar o link no YouTube
vocês vão ser contatados e receber um e-mail, os participantes, e convido vocês para junho, a gente vai voltar a usar tecnologia, dados para estratégias ESG. É um tema também que a gente está tocando na Olivia e que transforma as organizações. Muito obrigado, bom almoço Obrigado, para gente. vocês Valeu. e boa continuidade de dia. Abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, Tchau, gente. tchau.